Alan, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas. Bom, a gente até conversou com jogadores do Ceará após a partida e eles realmente falaram que não esperavam realmente que o Guarani deixaria o jogo rolar e teriam tantas chances assim. E foi o que a gente viu, né? O Ceará até buscou o gol, mas a gente viu um Guarani em certos momentos do primeiro tempo e do segundo tempo seguro, até propondo o jogo, mesmo o Guarani já rebaixado. Como é que foi a conversa para conseguir tirar algum ânimo destes atletas, já sabendo que já estão rebaixados e enfrentando uma equipe que briga pelo acesso à Série A? Obrigado. Boa noite. Foi difícil, né? Não foi fácil. São seres humanos como todos nós, vivem por motivação e a gente sem objetivo no campeonato se tornou um pouco mais complicado, mas a semana nossa de trabalho ela foi boa. Os caras não deixaram de trabalhar, é obrigação nossa, mas nesse momento algumas coisas são difíceis de se colocar. E eu falei muito em respeito nas outras entrevistas. Falei hoje na nossa preleção, nós temos que ter um respeito muito grande pelo nosso torcedor, que é natural, né? Está chateado, está insatisfeito, assim como nós. Um respeito muito grande pelo Guarani e pela nossa profissão. O futebol ele já anda tanto cheio de problemas, né? De dúvidas, né? De questões até extra-campo, policiais, que a gente não poderia deixar de ter seriedade e hombridade, além do orgulho próprio. A partir do momento que você aceita a derrota, que você aceita o adversário vencer você com naturalidade, você acaba perdendo a principal coisa da vida, que é você ter entusiasmo para trabalhar. Então hoje nós entramos em campo com uma responsabilidade grande, que poderíamos, como fomos, o fiel da balança, né? Fizemos a nossa parte, não favorecemos A, não favorecemos B, buscamos a vitória o tempo todo. Acho que fizemos um jogo muito seguro e eu falei isso para eles e repito aqui. Eu acho que, com exceção do jogo do Brusque, que foi muito abaixo, não sei se pelo fator do calor, da grama sintética, o único jogo pela manhã, nós não deixamos de lutar em nenhum momento. Cometemos erros, como todas as equipes. Hoje fizemos um jogo de igual para igual com uma equipe que vai estar na Série A no que vem, que tinha um objetivo muito claro do acesso hoje. Então isso mostra que, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente poderia fazer, o trabalho foi desenvolvido e os atletas procuraram, pelo menos, manter o perfil, o caráter e honrar a camisa do Guarani até o fim. Alan, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Né? Foi unânime entre nós, pelo menos, e também conversamos isso com os jogadores, de que se o Guarani tivesse jogado desta forma, talvez o resultado em todas as outras partidas, talvez o resultado seria diferente, né? E é inegável também a melhora de rendimento do Guarani desde sua chegada, né? Mesmo o time não conseguindo escapar do rebaixamento. Como a gente não tem muito acesso a você no dia a dia, eu vou fugir um pouco do tema jogo e já fazer uma pergunta para você que o torcedor também quer saber sobre a sua permanência ou não. Né? A gente tem uma informação de que já houve uma reunião, não houve acordo nessa primeira reunião, uma nova conversa pode acontecer, o que há de verdade, o Alan fica, o Alan não fica, o Guarani quer que você permaneça. Esclareça para a gente, se for possível. Boa noite. Obrigado. A gente lamenta, assim como todos aqui que acompanham, né, não o dia a dia, mas o pós-jogo principalmente, a gente lamenta de não ter tido essa regularidade na maior parte da competição. Nós oscilamos no momento que não poderíamos oscilar, e eu repito isso: os confrontos diretos acabaram matando a gente. O Botafogo, com todo respeito, o Ituano, equipes que nós teríamos plenas condições de vencer, e acabamos tropeçando. Em relação à tua segunda pergunta, a gente vai definir tudo a partir de amanhã. Não houve nenhuma conversa, não houve nenhuma questão de valores, se mantém, se reduz ou algo assim. Eu acho que a vontade de permanecer tem que ser dos dois lados, isso é fundamental. Então, a partir de amanhã a gente vai conversar, vai ver de uma maneira mais tranquila aquilo que a diretoria se sente à vontade para fazer, aquilo que eu me sinto à vontade para fazer. Sempre falei que acredito na sequência de trabalho, não só aqui, mas em todo lugar que eu passei, e me sinto muito bem aqui, me sinto muito bem, apesar de não ter alcançado o objetivo, me sinto muito bem, mas nesse momento eu não posso colocar algumas situações que de repente deixem desconfortável a diretoria para tomar uma decisão, ou me deixe confortável para falar algo aqui que jamais seria injusto, até porque o nosso dia a dia aqui sempre foi muito bom. Então, a partir de amanhã, vai ter esse contato com o pessoal que trabalha comigo, né, os
os empresários e a gente vai ver a melhor solução, mas não houve questão financeira para mais, para menos, ou entrave em relação a isso. Simplesmente a gente ainda não deu uma sequência, um parecer final para se tomar as decisões. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Nova News Campinas. Vou pegar esse gancho agora na sua segunda resposta e precisa ter as duas partes que vão querer. Da sua parte, vereador, há um interesse na permanência agora para a próxima temporada? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Sem dúvida, acho que qualquer treinador, né, pelo menos eu vejo dessa maneira, qualquer treinador, independente da situação, né, a gente sabe que é uma situação difícil, de um descenso, mas qualquer treinador quer estar no Guarani, qualquer treinador quer defender essa camisa, sabe da importância do Guarani, da história do Guarani, e eu não estou aqui usando hipocrisia, eu estou falando o que eu penso e o que eu converso com outros profissionais da área também. Então, claro, a gente espera que a gente possa resolver da melhor maneira possível, mas é por isso que eu falo, sou muito autêntico, ou procuro ser, de não deixar uma situação desconfortável para a diretoria. A responsabilidade é só de um ou é só de outro. Acho que a partir de amanhã a gente pode sentar da melhor maneira possível. Tudo foi conduzido até agora da melhor maneira possível. Nós tivemos muito respeito pela competição, isso acho que é fundamental. Poderíamos aqui, de repente, colocar um time totalmente alternativo ou algo parecido e a gente ser julgado por prevalecer, por favorecer A ou B, não fizemos. E os atletas tiveram essa postura. Algumas exceções que tiveram que ser liberadas antes, mas todos eles cumpriram o seu papel. E eu tenho um contrato até dia 30 de novembro. Até dia 30 de novembro, se a gente tiver que fazer mais uma coletiva ou algo parecido, eu estou à disposição do clube. Então, a partir de amanhã a gente vê o que vai acontecer e independente do que aconteça, eu tenho o maior orgulho de estar aqui. Tudo bem, Alan? Eu sou o Antônio Lupe, da CBN, prazer falar com você. Você começou essa temporada no Náutico, né? Naquela campanha boa, você chegou na final do estadual, aí teve aquele episódio do primeiro jogo que acabaram decidido pela demissão, mas o Náutico está querendo se organizar para disputar uma Série C de Campeonato Brasileiro. Você falou que ainda não tem esse acordo. Claro, o Campeonato Paulista ele é o maior estadual do Brasil em termos de finanças, de competitividade e tudo mais. Você disputava o Campeonato Pernambucano na época. Mas pela tua vivência que você trouxe do Náutico, pelo que estava sendo organizado para disputar uma Série C, você acha que é muito difícil chegar dentro desse orçamento, desses valores para a tua permanência, se caso realmente tiver essa vontade do clube sua também? Boa noite. Primeiro a gente tem que ter consciência, né, que quando você está numa Série B é um orçamento, quando você está na Série C é outro orçamento, e a gente tem consciência disso. A gente sabe da dificuldade e ao mesmo tempo saber que, como você falou, o Campeonato Paulista ele é muito importante, ele é muito difícil, ele exige muito investimento. Então isso são situações que nós temos que ter equilíbrio. E a gente teve lá no Náutico, a gente sabia da dificuldade, é um clube de camisa, de massa. Nós conseguimos dar a vaga na Copa do Brasil para o ano que vem, nós passamos diretamente para a Copa do Nordeste para o ano que vem. Tudo aquilo que a gente planejou, a gente conseguiu alcançar. Chegamos à final do estadual e é óbvio que em algum momento, quando a coisa não acontece da maneira que se espera, a cobrança maior é em cima do treinador. Mas eu tiro de experiência que o início do trabalho, tanto para um estadual, já vivi outras situações, mas principalmente pensando numa Série C, ele tem que ser a 100%. Ele tem que ser já no nível, pensando aquilo que você vai buscar de objetivo. Então essa questão, a partir de amanhã a gente vai conversar, a gente vai procurar analisar e deixar muito à vontade. O que eu posso falar para vocês de tranquilidade é que enquanto não definir a minha situação aqui, enquanto não for definida, eu não abri conversação com nenhum outro clube. Isso é uma coisa que eu tenho comigo, é a minha maneira de pensar. E a partir do momento que a gente acordar ou estiver disponível no mercado, pode ter certeza que a gente vai informar o quanto antes. Alan, boa noite, sou o Victor Freitas do Publicast. Uma temporada se encerra de uma maneira bem melancólica para o Guarani, né, que fez um péssimo campeonato paulista, não caiu, mas o trabalho foi replicado agora na Série B e o pior aconteceu. Claro que você chegou, talvez no terço final de toda essa temporada, você conseguiu colher resultados melhores, mas ainda assim estava dentro desse ambiente. Dentro de toda a experiência que você teve no Guarani, de tudo que você viu
viu acontecendo, tanto positivo quanto negativamente, o que você acha que pode ser feito de diferente em 2025 para que o torcedor tenha aí um ano mais tranquilo, né? Que o clube proporcione para o torcedor um ano mais tranquilo? Boa noite. Eu acho que, principalmente, né, e é uma coisa que não é clichê, mas é do futebol, tem que se aprender com os erros, né? E eu não estou aqui colocando a minha situação. Eu acho que um dos principais erros é a troca dos treinadores, né? Isso é em qualquer lugar. É óbvio que a pressão ela existe, independente da minha permanência ou não. Se não tiver o início satisfatório, a cobrança ela vai existir e tem que estar todo mundo preparado para isso. O futebol ele exige uma convicção daquilo que você faz de uma maneira muito grande. Óbvio que outras profissões também exigem, mas o futebol, pela exposição midiática, pela exposição social que você tem, é 30, 40, 50, 100 mil cabeças pensando diferente. Se você não tiver convicção daquilo que você está fazendo, você acaba pagando um preço alto. Então acho que isso é fundamental, né? Por isso que eu falei que precisa ter um casamento bem feito, para que tanto da minha parte como do clube tenha uma convicção muito clara de início de ano, porque esse tipo de solução já ficou muito claro que não é o ideal, não só para o Guarani, mas para o futebol. É um primeiro turno de campeonato muito abaixo, né? 11 pontos para você recuperar numa competição é muito difícil, nós teríamos que ter um aproveitamento de acesso, passamos perto, eu acho que perdemos jogos aí que até hoje me tiram o sono, porque a gente poderia estar brigando aí na última rodada por uma situação diferente. Então acho que esse aprendizado, né, de se ter convicções nas escolhas, né, de se organizar, de ter aquilo que o torcedor espera, né, que é a valorização do produto Guarani, eu acho que é fundamental, né, independente de escolha de A, de B, de C, de treinador, de jogador. Eu acho que essa convicção e a valorização da camisa do Guarani, do produto do Guarani, não que tenha faltado, mas eu acredito vendo de fora, né, que oscilou em alguns momentos esse tipo de situação, e o entendimento de quem venha, né, de atleta que venha, ou de comissão, no meu caso, a permanência ou não, e que a camisa do Guarani ela é pesada, a pressão ela é grande. Então o jogador ele tem que vir preparado para isso, muito convicto dos objetivos que vão ser traçados a partir do ano que vem. Alan, tudo bem? Guilherme Souza, Felicidade do Esporte. O Guarani, em toda a Série B, soma 8 vitórias, 9 empates e 21 derrotas. O que você acha que faltou para a equipe bugrina ter uma Série B assim, mais tranquila, brigando por G4, ou até mesmo a permanência na Série B, depois de um Campeonato Paulista melancólico também? Boa noite. Como eu falei, é difícil, né? O que a gente via antes da minha chegada é uma visão muito periférica, muito de fora. Eu posso falar que o que faltou de repente para nós ali no segundo turno foi um pouquinho mais de efetividade. Na maioria dos jogos nós fomos superiores aos adversários. Em muitos momentos não conseguimos transformar essa superioridade em vitória. Perdemos alguns atletas que foram fundamentais para que a gente caísse um pouco de produção, então isso pesou também numa competição longa. Quando você perde um atleta de determinada posição e você é obrigado a buscar solução fora da característica inicial desse atleta, isso funciona durante 1, 2, 3 rodadas, mas na sequência acaba causando um prejuízo muito grande. E ter um elenco equilibrado, eu acho que é fundamental, eu acho que isso foi fundamental. Perdemos alguns atletas que realmente fizeram falta, outros não renderam da maneira que a gente esperava, e eu não estou aqui expondo nenhum atleta, mas foi o que aconteceu e isso é muito claro. E principalmente eu acho que essa questão dos confrontos diretos, volto a repetir, é uma coisa que eu lamento demais. Tivemos um desempenho muito abaixo contra o Ituano, tivemos um desempenho no final do segundo tempo que os 3 pontos estavam na nossa mão e acabamos cedendo para o Botafogo. Então são situações que a Série B, uma competição de alto nível, como vai ser o Paulista, ele não perdoa, a competição não perdoa. Então eu acho que isso foi fundamental, esses pontos foram fundamentais. Boa noite, Alan, Beto, da Rádio Planeta Guarani. Alan, pegando um gancho agora do que você disse, né? Apesar do primeiro tempo todo ruim, né? Que o Guarani, o primeiro turno, perdão, todo ruim que o Guarani fez, né? 11 pontos apenas, mas citou 3 partidas, né? Botafogo, Ituano, teve o Operário,
chance de sair com o resultado, só aí seriam 12 pontos e o Guarani poderia talvez ter escapado da situação fazendo uma campanha de acesso no segundo turno, né? E aí, de certa forma, o Guarani deixou isso escapar por conta também das lesões e por tudo que você disse. Mas eu não queria falar do campeonato, não. Eu queria tocar no assunto até da sua permanência. Talvez essa possibilidade de continuidade do Amaral passa por ter um pouco mais de gerência sobre as contratações para poder saber quais são os jogadores que vão chegar, se realmente são avaliados pelo Amaral, para que você não fique com tanta dificuldade para escalar um time, por exemplo, num momento decisivo, como aconteceu nessa Série B. Passa por isso a sua decisão ou não? Boa noite. Eu vejo o futebol de uma maneira muito clara na minha cabeça. Assim, eu acho que a gente tem que ter participação nas tomadas de decisões do clube, mas o treinador não pode ter a chave do clube. Ele tem que ser uma parte, uma engrenagem, uma peça do processo, mas não chegar, não, eu só vou ficar se as contratações forem feitas da minha maneira, se tiver um orçamento de X para se investir. Eu acho que eu não vejo o futebol dessa maneira, até seria uma falta de respeito com uma instituição tão grande como é o Guarani, uma torcida tão grande. Mas, obviamente, a gente precisa participar dos processos, né? E você participando dos processos, teoricamente, em tese, facilita o teu trabalho, até pela maneira de você jogar, até a maneira de você pensar futebol, de você trabalhar no dia a dia. Então, o perfil das contratações ele tem que passar pelo treinador, não os nomes. Eu sou da opinião que nome não tem que chegar com uma lista de nomes, eu quero 10 jogadores aqui, ponto final. Eu acho que o perfil ele é mais importante do que os nomes, até por questão financeira, por questão de instituição, de que pode trazer um retorno ou não para o clube. Então são situações que fogem do nosso controle, mas a tomada de decisão ela tem que ser em conjunto, ela tem que ser parte de uma engrenagem, não totalmente centralizado. Eu não estou transferindo responsabilidade, mas é a maneira que eu sempre trabalhei em todos os clubes, com todos os departamentos de futebol, com todos os presidentes, com todos os executivos, e é assim que eu vou continuar trabalhando, seja aqui ou seja em outro lugar. Alan, boa noite. Thiago da Rádio Mais Recife, também da Mosaico Esportivo. O Guarani, claro, acaba a Série B de uma forma que não esperava, na última colocação, mas tivemos o Caio Dantas, que ficou na vice-artilharia com 11 gols, atrás do Érico do Ceará com 13. E eu queria saber da importância que o Caio Dantas teve para o Guarani e também se faltou jogadores como o Caio Dantas na equipe. Obrigado. Boa noite. Parabéns, para o Ceará que conseguiu o acesso, que não é fácil. A gente sabe disso, eu passei por isso no Cuiabá, graças a Deus a gente conseguiu com antecedência e na última rodada é mais difícil ainda. Em relação ao Caio, é um jogador que na minha opinião, na posição, é um dos melhores que tem na Série B, principalmente. Eu não digo que faltou jogadores como ele, mas faltou efetividade como ele tinha em muitos momentos. Nós criamos, se não me engano, nós somos a 6ª ou 7ª equipe que mais cria situações de gol. E a gente acaba desperdiçando ou tomando a decisão mais errada possível. Então acho que faltou um pouco dessa efetividade, faltou um pouco dessa tranquilidade, e aí entra o aspecto emocional, Quando eu cheguei aqui, o grupo realmente estava isolado, virar um turno com 11 pontos, a gente teve que fazer um trabalho mental muito grande com todos os atletas, com o entorno, com o nosso dia a dia, e a gente conseguiu recuperar alguns atletas e outros que a gente não conseguiu da maneira que a gente esperava. Eu acho que fundamentalmente faltou essa efetividade, como o Caio sempre demonstrou nas partidas que ele conseguiu fazer gol. Olá, aqui, Gustavo Tomazelli, Olá, Gustavo Tomazelli, Gans na área. Parabéns pelo desempenho da sua equipe hoje, mostrou hombridade. E eu queria que você fizesse uma análise do desempenho da sua equipe, da equipe sobre o seu comando, Teve altos e baixos, talvez o grande momento seu foi a vitória no derby contra a Ponte, mas a equipe termina, lógico, rebaixada na última colocação. Mas o que você avalia a sua equipe sobre o seu comando nessa Série B? Boa noite. Obrigado. Eu acho que o mínimo que nós tínhamos que fazer hoje era ter hombridade, era ter caráter, e isso não faltou. Poderia até o Ceará sair vitorioso, mas todos viram que não faltou entrega, não faltou profissionalismo e principalmente não faltou respeito ao nosso torcedor.
Eu vejo que a nossa equipe ela oscilou muito, principalmente na questão ofensiva. Era uma equipe que criava muito, mas desperdiçava muito também. Tivemos perdas de alguns atletas que faziam essa diferença e que eram mais efetivos do que os atletas que acabaram entrando para suprir. Lamento demais de não ter alcançado o objetivo, sabia e tinha consciência que seria muito difícil, mas acreditei até as últimas possibilidades matemáticas. Então a gente vê que o grupo ele assimilou da melhor maneira possível, a gente vê internamente, eu avalio muito o trabalho pela receptividade do atleta, pelo aquilo que ele te passa no dia a dia. E o que a gente mais escutou aqui nessa última semana foi que se de repente a gente tivesse tido essa postura com um maior tempo de trabalho, a gente não estaria nessa situação. Então isso partindo deles, para mim, é significativo. A gente lamenta demais não ter alcançado o objetivo, mas eu te garanto que tudo que estava ao nosso alcance, tudo que a gente poderia fazer na questão técnica, física, mental, tudo a gente fez. A gente procurou tirar o máximo, o limite de cada atleta. Tanto é que muitos atletas subiram de produção e a gente procurou jogar sempre no nosso limite. Infelizmente, em alguns momentos, o nosso limite não foi suficiente para conseguir a vitória. A gente sabe que poderia ter tido resultados melhores, mas trabalho e dedicação não faltou de ninguém. Alan, boa noite, Diego Alves, da PTV. Nessa reta final, você acabou dando oportunidade para alguns jogadores das categorias de base, né? A gente pode citar aqui o Porfírio, que fez um gol lá em Santa Catarina contra o Brusque. Hoje tinha o João Marcelo no banco. O Porfírio entrou no jogo de novo, o João não entrou. Mas o que você pode falar sobre esses dois jogadores, né? Porque a torcida do Guarani vai começar a conhecer agora também. Nós também estamos começando a conhecer. O que você pode falar sobre esses dois atletas, por gentileza? Boa noite. São dois atletas que já vinham se destacando na base. São dois atletas que vêm tendo um rendimento muito bom, né? E a gente procura sempre ter essa integração. Infelizmente, o momento do nosso clube, né? O nosso momento na competição não permitia que a gente fizesse tanta, não experiência, mas não desse tanta oportunidade, porque eram situações que poderia queimar o que é mais importante no clube, que é o patrimônio do clube, o jogador da casa. Então a gente procurou esperar em alguns momentos, lançar na hora certa. Eles estavam trabalhando com a gente e adquirindo um entendimento maior de jogo, que não dá para você tirar um jogador do sub-20, trazer para um jogo, treinar uma, duas vezes e lançar ele numa competição tão difícil como a Série B. Então a gente procurou, dentro da nossa realidade, fazer todas as etapas. Eles vinham trabalhando com a gente, vinha trabalhando com o pessoal que não era relacionado. A gente procurou, dentro da possibilidade do calendário, fazer coletivos contra o sub-20. Então isso acho que foi interessante, acompanhar os jogos. E eu vejo o Léo com uma condição muito boa. É um jogador de lado de campo que tem esse 1 contra 1 muito claro para ele, né? Com uma facilidade de drible muito boa, uma velocidade muito boa e um poder de finalização também muito bom. É um jogador que tem tudo para evoluir, tem tudo para melhorar. Ele tem já um início de profissional, já com um gol. Eu acho que isso é importante, dar confiança para o atleta. E aí, quem sabe, no início do trabalho, ele possa ter mais oportunidades. E a mesma coisa o João. O João é um atleta que é um atacante de referência, de força física. Às vezes se precipita nos trabalhos que a gente faz aqui na finalização, mas é um jogador que tem um posicionamento e uma força física muito acentuada. Não é um jogador só de jogar de costas, mas ataca bem o espaço. E são jogadores que a gente vem observando já há algum tempo e a gente espera aí que o clube, não só eu, mas possa dar mais oportunidades, ainda mais nesse ano que vai entrar, pelo início de trabalho, onde se torna um pouco mais tranquilo você lançar jogadores. Quero desejar para todos aqui de coração Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e me desculpar se em algum momento